a maior dúvida e desejo nessa continuação de Game of Thrones, que sim, é oficial, não é invenção, não é teoria, é real. Inclusive, ela tá muito perto de ser encomendada para iniciar a filmagem, mas a pergunta que muitos fazem, é sobre o retorno da Daenerys e do Drogon, que tá vivo e tá voando por aí. Então, óbvio que vem um questionamento. Eles também vão voltar além do Jon Snow para finalmente responder onde é que tá o Drogon e a Daenerys? Porque parece até que deixaram aquele final em aberto de propósito para no futuro, caso quisessem retomar a história, e é o que tá acontecendo, ter como colocar o Drogon na narrativa e até a Daenerys, já que ninguém viu o corpo dela se decompor e sumir. Ou seja, daria uma resposta final e por isso é possível a Daenerys aparecer mesmo sem estar viva. O Jon Snow vai voltar, ele é o único confirmado até o momento, só que óbvio que ele não vai voltar sozinho, e esse é o ponto. Essa continuação pode fazer igual Better Call Saul fez com Breaking Bad, é o que você vai ver hoje. Imagina você receber 130 mil reais do Facebook por ter encontrado uma falha na plataforma deles. Isso é real, se chama Bug Bounty, sites, redes sociais te pagam muito por identificar falhas na plataforma, a matéria tá aí na tela, e essa é só uma das formas de você fazer muito dinheiro na área da programação, que é uma das mais bem pagas. Dominando as habilidades Full Stack, você já pode começar recebendo de 8 mil a 100 mil por mês e mudar completamente a sua vida profissional. Para isso, basta você entrar no pacote Full Stack Master da Dunkcode e lá você vai aprender cada habilidade dessa em casa, no PC, no celular, no seu tempo, tecnologias que poucos profissionais sabem aqui no Brasil e que vai te posicionar no topo desse mercado e com certificado. A Dunkcode vai te dar uma garantia de 30 dias e além dela, você ainda ganha uma garantia adicional de 2 meses caso você não fique satisfeito, o que é quase impossível, já que a Dunkcode dá essa garantia exclusiva justamente porque eles garantem que você vai ter retorno. O link da Dunkcode está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. É um toque no link que pode mudar totalmente a sua vida. Nesse exato momento, acabou de rolar aquele evento da HBO que eu expliquei no vídeo anterior, que foi o evento de anúncio da Max. O streaming vai mudar, a série do Aegon Targaryen foi anunciada de maneira oficial, mas junto com o evento veio também a informação de que Snow, que é o nome momentâneo da continuação, tá bem perto de ser encomendada pela HBO. Mas o que significa encomendar a série, Qual é a diferença de cada fase? Então, pegando o exemplo do Cavaleiro dos Sete Reinos que foi anunciada. Essa série do Cavaleiro, do Aegon, estava sendo desenvolvida há anos. Roteiro, ideia, planejamento, já tinha tempo, e aí, quando tudo isso ficou pronto, a HBO deu a permissão de seguir em frente com a série, ou seja, iniciar a filmagem da temporada toda e não só do episódio piloto. Isso é encomendar a série. É a HBO dar o aval, a permissão para a série filmar, seja filmar apenas o episódio piloto, para poder avaliar como é que ficou o resultado, ou então encomendar a temporada toda de uma vez só. Foi o que aconteceu com a House of the Dragon e com o Cavaleiro dos Sete Reinos. Dito isso, a continuação tá nessa fase. Ela tá sendo desenvolvida, porém prestes a ser encomendada, até porque, já tem tempo que a história tá sendo planejada, então o estágio deve estar muito avançado. A estruturação do enredo, a bíblia da série, que é como eles chamam, provavelmente já tá feita. Olha só, Walter White e Jesse Pinkman são dois personagens principais de Breaking Bad, que é uma série espetacular que acabou em 2013. Aí, além desses dois, o Walter e o Jesse, tem também o Saul Goodman, que é o advogado deles na história. Só que ele ganha muita relevância na narrativa. Muito do que acontece em Breaking Bad é por conta desse advogado, o Saul Goodman. Então, em 2013, quando Breaking Bad acabou, foi anunciado um spin-off, uma nova série, para contar a história de origem desse advogado, o Saul Goodman. E claro, também dá um final definitivo pro personagem dele, porque Breaking Bad não deu um final conclusivo pro Saul, tinha margem para continuar. O nome desse spin-off é Better Call Saul. Resumindo, moral da história. A história do spin-off começa se passando antes de Breaking Bad, mas quando chega no final, a história passa Breaking Bad, e aí vem o final definitivo do Saul. Ao mesmo tempo que ele conta a origem do Saul Goodman, o spin-off também vai contando o final definitivo do Saul, porque tem muito salto no tempo na série. Mas o que isso tem a ver com a série do Jon Snow? Então, a continuação tem foco no Jon Snow, e isso faz algumas pessoas pensarem que, sei lá, só o Jon vai aparecer e nada mais vai acontecer além das cenas do Jon Snow, sendo que isso não é real,
Sim, a continuação é visando dar um final novo pro Jon Snow, um novo arco na história dele. Mas isso não significa que só o cara vai aparecer, né? Não tem como. O Kit Harington já falou que o Jon ficou muito mal depois de ter matado a Daenerys, então o Jon Snow vai ter uma redenção na série de alguma forma. Enfim, essa parte eu já contei e expliquei aqui no canal, mas eu reforço, e aí você vai entender por que eu falei de Breaking Bad. Não se faz uma série de Game of Thrones com um personagem só e apenas um núcleo na história. Porque se fosse assim, né, tudo tão focado no Jon, sem expandir, sem personagem novo, uma hora ficaria chato, enjoativo e os executivos da HBO iam mandar refazer ou cancelar, porque não seria uma ideia escalável, pelo menos na minha opinião. Executivo, os chefes da HBO, participam muito da criação de episódio piloto. Como eles têm experiência, né, eles tomam decisões e até falam o que o roteirista tem que fazer. Se a ideia da série do Jon Snow, da continuação, for ruim, ela nem vai ao ar, pessoal, ou então vão mandar refazer. Óbvio que os executivos não vão controlar a série toda até o final dela. Isso não dá, mas eles conduzem sim o desenvolvimento de uma série e principalmente o episódio piloto. HBO é alto nível, então a série vai ser moldada de uma forma convidativa, sabe? De um jeito que até quem tá com rejeição na série vai despertar um mínimo interesse e curiosidade em ver a série nova, porque o Jon Snow vai ser só um dos elementos da narrativa, e não o único. E que jeito convidativo seria esse? Além de uma história boa, bem feita, isso é obrigação, o convidativo seria nos dar respostas. O retorno do Drogon, por exemplo, que é muito fácil de fazer, afinal ele tá vivo. Isso aí seria convidativo. O retorno da Daenerys também, nem que seja numa cena de onde o corpo dela foi deixado. Isso já tornaria a continuação mais chamativa. E convenhamos, nem seria forçação, né? Porque isso tá em aberto. Cadê o Drogon? Cadê a Daenerys? Essa série pode responder. Eu já vou detalhar sobre o retorno dos dois, mas a ideia mais insana de todas, na minha opinião, que realmente deixaria a continuação absurda, seria aquele vazamento que eu já trouxe há algumas semanas ser confirmado na série. Pra quem não viu, o vazamento fala que a ideia principal da continuação de Game of Thrones é reviver o Rei da Noite, o líder White Walker, e assim aconteceria o confronto final entre ele e o Jon Snow. Eu não vou explicar tudo de novo porque já tem um vídeo completo sobre isso, mas faz muito sentido porque o Rei da Noite sendo revivido, a profecia e o sonho do Aegon Conquistador seria realizado. Game of Thrones não realizou essa profecia que a House of the Dragon revelou. É uma excelente ideia se for bem executada. Vai fazer a conexão perfeita entre Game of Thrones e House of the Dragon. Eu nem preciso dizer que o final do Rei da Noite foi terrível, né? A cena final dele é lamentável, é bizarra, então essa continuação pode mudar muito mais do que o final do Jon Snow. Só deixando bem claro aqui, né, pra poder não ter confusão. A continuação, a série do Jon Snow, é oficial. A única coisa que é vazamento é o retorno do Rei da Noite. A informação surgiu por um informante, como sempre, né? Tudo que é de Game of Thrones vaza, roteiro, filmagem, foto, enfim. É uma possibilidade real o Rei da Noite voltar, mas ainda não tem confirmação. Mas então, o meu exemplo de Breaking Bad e Better Call Saul. O spin-off tem foco no advogado, no final novo que ele recebe na história, mas aparecem diversos personagens da série original e também personagens novos. Coisa que vai acontecer na continuação do Jon Snow. Pode ter certeza que vai ter personagem novo para dar apoio à história e provavelmente vai ser algum desses selvagens aí que estão junto com Jon Snow. Já o retorno de alguns de Game of Thrones eu também acho possível, como por exemplo o Tormund. Na minha opinião, ele vai voltar. Ele vai voltar porque o Tormund está exilado com o Jon, então os dois estão no mesmo lugar, por isso a chance dele aparecer é enorme. Óbvio, ninguém sabe o quanto essa série vai expandir para outras áreas da história, isso depende da ideia do roteirista, mas se quiserem uma boa expansão na história, a Brienne eu acho totalmente possível de voltar porque ela tá na Guarda Real, e é um reinado que é novidade em Westeros, porque temos um rei, o Brandon Stark, que foi escolhido, ele foi eleito, então querendo ou não é algo novo. A Sansa também poderia fazer uma aparição, já que o norte é independente, né, também é algo novo. Enfim, opções não faltam e pode ter certeza que algo grandioso estará nessa série. Quando se fala em Drogon e Daenerys, é como se o final de Game of Thrones fosse um nó que tá solto. Ele não foi amarrado no fim da série, e não foi amarrado porque deixaram em aberto para onde o Drogon foi com ela. Agora eu vou falar de uma vez por todas sobre o retorno desses dois. Essa série vai ter a chance de amarrar muito bem esse nó, dando uma utilidade pro Drogon nessa continuação. Ou seja, fazer ele aparecer e essa aparição impactar a história de algum jeito. Porque assim, ou o Drogon aparece uma vez só pra gente saber onde ele tá, né? Responder isso de uma vez por todas, e aí depois ele some e nunca mais volta. Ou seja, a aparição dele seria unicamente pra responder o que todo mundo pergunta. Ou então o Drogon aparece e permanece na história. Volta a ser montado.
Convenhamos, o Drogon é muito novo para viver o resto da vida dele sem batalhar e sem vínculo com nenhum Targaryen. É um desperdício de certa forma, concorda? É por isso que é fácil fazer ele voltar. Ele pode simplesmente ir voando na direção de Jon Snow, porque o Drogon sabe que o Jon tem sangue valeriano, e isso aí realmente acontece, do dragão encontrar a pessoa que ele tem vínculo. Isso já aconteceu em Game of Thrones, o Drogon inclusive já salvou a Daenerys assim, ele sabia exatamente onde ela estava e voou até ela, mas eu entendo, muitos podem odiar essa segunda alternativa do Drogon ficar com o Jon Snow. Eu sou sincero, eu acho desperdício o Drogon ficar sozinho por aí, e todo mundo ama dragões. É a chance do roteirista colocar um na história. Mas lógico, eu sei, parte da audiência ficou com raiva do Jon Snow pelo final e não quer ver isso. Só que a verdade é que o maior defeito de Game of Thrones foi a condução de tudo, ou seja, não tem problema nenhum com o que acontece, mas sim como acontece. Isso que arruinou a reta final de Game of Thrones, e essa série pode trazer novos ares, digamos assim. Por isso que é cedo para falar que vai ser ruim o Jon montando o Drogon. O que matou Game of Thrones foi a preguiça e a repetição, a teimosia do David Benioff e do Daniel Weiss, a dupla que comandava a série. Eles cansaram e começaram a fazer tudo de qualquer jeito. Eles optaram por soluções rápidas e sem lógica nenhuma para poder encaminhar a história para o final o mais rápido possível. A gente sabe, né? Resultado, o como acontece ficou horrível. Então não foi o que aconteceu, foi como conduziram. É por isso que, apesar de eu entender a rejeição, o receio de uma nova série com o Jon Snow, né, eu entendo real. Inclusive eu concordo com vocês sobre o final, eu já falei muito sobre isso. Sim, foi horrível, foi bizarro, mas saiba de uma coisa. O final de Game of Thrones foi ruim, mas não foi por falta de material original. Foi por preguiça e pressa do David e do Daniel, que não estarão na série do Jon Snow. O que faz uma série ser boa não é apenas o material original. A temporada 6 de Game of Thrones, por exemplo, não adaptou livro nenhum e foi muito boa, ela foi totalmente original. Então não adianta muito falar que Snow não vai ser bom só porque ela é original, porque tipo assim, a função de um roteirista é inventar história, é isso que o cara faz. O que faz uma série ser boa é técnica, roteiro e atuação. Tendo isso vai dar certo. Então o retorno do Drogon para se unir com o Jon Snow não seria má ideia se for plausível, se for bem feito, bem arquitetado. E se o Rei da Noite realmente voltar na série, aí mesmo que o Jon vai precisar do Drogon, né? Porque o Drogon, além de ser mágico, é uma arma absurda que ajudaria muito contra o líder dos White Walkers. E aí eu tenho assim, praticamente certeza que em algum momento, pode não ser na primeira temporada, mas em algum momento o Drogon vai fazer uma aparição, porque não existe razão nenhuma para ele não aparecer. Nem que seja só para poder responder onde é que ele tá. O Walter e o Jesse só foram aparecer em Better Call Saul no final da série, na última temporada do spin-off. Eu vejo algo parecido podendo acontecer na série do Jon Snow, personagem principal de Game of Thrones retornando, talvez não na primeira, não na segunda, mas na terceira, na quarta temporada, na quinta. Enfim, eu sei que essa continuação, pra dar certo, tem que atrair audiência e um dos maiores trunfos é a Daenerys Targaryen. A ressurreição dela, eu já disse uma vez, não deve acontecer nesse momento. A Daenerys ser revivida seria o maior acontecimento de Game of Thrones e isso aí só deve rolar bem no futuro. Então olha só, eu vejo a série do Jon Snow indo muito mais pro lado nortenho e Stark da história. Então quem deve ser revivido é o Rei da Noite, é o que revela o vazamento. O retorno dela pode sim acontecer, mas seria o corpo dela sem vida. Só uma cena do Drogon pousando com ela e finalmente respondendo a pergunta de onde que ela tá. Essa é a minha opinião, Daenerys não aparece viva, mas tem sim alta chance de aparecer onde que ela foi deixada. Por último, eu vou te perguntar uma coisa. Se o Jon Snow montar o Drogon na série, você vai gostar de ver isso? Digamos que vai ser super bem feito, plausível, enfim, o ponto não é esse. Eu quero saber se você gostaria de ver isso, ou se prefere que o Drogon fique sozinho mesmo e é isso aí. Comenta aqui. Essa vai ser uma série que vai dividir opinião mais que qualquer outra coisa de Game of Thrones. Como sempre, muito obrigado por ficar até o final e até mais.